depois, tá bom? Vocês sabem recuperar a gravação, né, gente? Sim ou não, gente? Vocês conseguem recuperar depois? Você sabe o caminho? Pessoal, primeiro ST, vocês sabem o caminho de recuperação? Não, professor. Tá bom, vocês não sabem, eu vou, terminando a aula também, eu mostro para vocês como que vocês recuperam uma aula gravada, tá? É a mesma coisa para todo mundo que grava aula, então aprendeu comigo, vocês fazem com os outros professores também, tá bom, gente? Então, é de boa, é bem tranquilo. Muito bem, pessoal, então vamos iniciar, tá? Pessoal, se tiverem dúvidas, vocês podem usar a mãozinha, tá? Levantar a mãozinha é ótimo, que aí ele cria um alerta aqui para mim, eu olho na hora. Ou se quiser também, tipo, aí eu olho no chat, vocês podem colocar no chat também. Tem vários jeitos de vocês interagirem comigo. Aí pode me falar, tá? Espera aí, rapidinho. Energia. Está aqui na mão. Então, aqui, pessoal, o que a gente viu na última aula, basicamente, foi eu falando sobre a conservação da energia. E agora eu quero falar um pouquinho sobre a dissipação da energia, pessoal. Bem, agora, vocês estão vendo aí a dissipação, né? Sim. Perfeito. Então vamos lá. Pessoal, como eu tinha comentado com vocês, a gente pode pegar um pêndulo, deixar ele lá balançando. Se eu tirar o que a gente chama de atrito, o pêndulo vai tender a ficar balançando para sempre, até que algo aconteça. Sei lá, alguém ir lá e segurar o pêndulo, explodir, sei lá, tem que acontecer alguma coisa. Se não acontecer nada de fora, de externo, o pêndulo fica se movimentando se eu tiro a minha resistência. É muito difícil fazer isso e, na verdade, agora a gente vai ver o caso mais geral que costuma acontecer, tá, gente? Que é quando o atrito atua, tá, gente? Principalmente é isso aqui que vocês têm que ver. A energia mecânica, ela não fica igual com a dissipação da energia. Energia mecânica é energia do movimento. Isso significa que o seu objeto, com o tempo, vai parando, tá? Ai, professor, então aí já era. Se a gente falou que a energia se conserva nada, a energia está diminuindo, acabou a energia, meu Deus. Você pode estar pensando isso. Mas na verdade não, pessoal. O que acontece? A dissipação da energia não significa que eu perdi a energia e ela foi para outra dimensão, tá? Significa, na verdade, que você está transformando em energia térmica aquela energia que no começo era mecânica. E aí, a energia térmica, pessoal, você não consegue fazer ela voltar a ser energia mecânica. E isso a gente pensa como uma perda. Tá? Então, você, perdi. Né? No sentido que ele foi para o ambiente, ele não vai voltar. Só que essa energia, pessoal, não é a única energia de perda que existe. Tá? A gente tem outras formas. A energia luminosa também faz a gente perder. E a energia sonora também são dois grandes vilões de perda energética. Tá? Pessoal, energia luminosa por quê? Nós, seres humanos, temos uma temperatura, eu já comentei isso com vocês em algum momento, né? Uma certa temperatura, e a gente acaba emitindo luz numa forma invisível, que a gente não vê, que essa luzinha ela vai esquentando o ambiente. Então a gente tem essa energia luminosa, que é o do infravermelho, que a gente também perde energia, nós como seres humanos. Os outros objetos também têm isso, pessoal. Então, a energia térmica, no geral, ela é aquela que arrebenta tudo. Só que esse cara e esse cara também. O som, pessoal, produzido pelos objetos, ele também vai embora para o ambiente. Esse aqui, gente, o sonoro, ele é um dos mais fraquinhos. Ele quase não cria perdas de energia, tá? Quem manda é esse e esse cara aqui, dependendo do caso. Por exemplo, numa fogueira, pessoal, a energia luminosa é violentíssima. Tá? Ela joga energia muito forte para vocês também. Então, ela é tão forte quanto a energia térmica na fogueira. Então, cada caso tem uma dissipação, tá, gente? Que você vai jogando energia que você não consegue mais aproveitar para o ambiente, tá? Então, a tendência, pessoal, de eu deixar um objeto balançando é a parada dos corpos. Essa é a tendência natural, tá? Se não houver uma injeção de energia.
tá, pessoal? Então isso é muito importante. Se eu jogo energia de volta, aí o negócio pode continuar. Só que você está tirando energia de fora do sistema. O de dentro do sistema já era. Ele está se transformando em térmica e a térmica não é mais aproveitada. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui o simuladorzinho com a minha explicação. Tá? Aguarda um pouquinho. Isso aqui está no YouTube, né? Só uma coisa. Vocês ouviram, pessoal, como vocês estão ali no começo? Não, professor. Não foi, né? Não foi. Tá, o Teams está com esse bug chato. Deixa eu só ver se eu consigo resolver isso. Bem, aqui agora nós vamos finalizar. Bem, agora nós Agora vamos... foi? Foi? Tá, Na verdade, o bug é o Lucas que fez errado. Mas eu acionei o som. Muito bem. Pessoal, como vocês estão? Peraí. Então eu vou deixar rolando, pessoal, porque eu narrei ali na hora. E aí vocês entendem, né? Pela explicação é melhor do que eu ficar pausando e falando, tá? Se alguma hora eu posso pausar e falar também, mas vocês vão ter uma explicaçãozinha coerente ali. Eu vou deixar a legendinha aqui também, tá? Caso algum de vocês esteja com dificuldade. Deixa eu ver, tem como tacar a tela cheia aqui? É só se eu abrir no YouTube, eu vou deixar assim mesmo. Bem, aqui agora nós vamos finalizar os nossos experimentos em relação ao pêndulo. E vamos dar uma olhada no que acontece quando a gente coloca atrito no meio da nossa equação, tá? Então vamos subir aqui o nosso pêndulo. Vocês já perceberam que quando a gente sobe, a energia potencial gravitacional aumenta. Sem atrito, que a gente já tinha visto, o que acontece, a energia potencial e cinética ficam se trocando, tá? E isso acontece por conta do trabalho. A força realiza trabalho e faz com que isso aconteça aí, tá? Nesse caso, a força peso e a força tração que puxa aqui a minha corda. Tá bom, gente? Agora vamos dar uma olhada em uma coisa. E se eu colocar o atrito, o que vai acontecer? Vou jogar um atrito pesado, tá, gente? Depois a gente olha com um pouco mais de calma. Aumentei o atrito, olha só. Vocês perceberam que aqui do lado apareceu uma energia nova, a energia térmica. E não só isso. A gente percebe que a energia total se mantém, mas a energia térmica subiu. Vamos lembrar que a energia mecânica é esses dois caras, cinética mais potencial. Significa que a energia mecânica diminuiu, consequência, o nosso pêndulo começa a balançar mais baixo, tá? E não só mais baixo, ele começa a perder seu movimento, porque a energia mecânica está ligada com o movimento. Ele foi transferido para a forma de energia térmica, que é uma energia que esquenta o nosso pêndulo, tá, gente? Então, se vocês observarem de novo, olha só, tá havendo essa transferência. E quanto maior o atrito, maior essa transferência. A gente poderia pensar, pessoal, no máximo aqui, ó, que é como se a gente colocasse esse meu pêndulo dentro de um líquido ou alguma coisa muito densa que segura ele muito forte, tá? Normalmente, pessoal, o atrito ele é baixo, que nem eu estou fazendo aqui agora, eu coloquei ele bem baixinho, e aí você deixa. Então ele bem devagarzinho, ó, vai aumentando essa energia térmica, tá? Isso aqui é muito próximo da nossa realidade. Mas depois de um tempo, se você observar, a energia térmica ela vai se acumulando e a gente acaba perdendo energia mecânica e o pêndulo vai diminuindo a sua amplitude, ou seja, o tamanho do seu balanço, tá, pessoal? Uma coisa muito importante o que causa isso é a força de atrito. Então existem dois tipos de força. Existe a força peso, tá? O peso que faz esse cara ir se mantendo, e a tração, que é puxado pela corda aqui, peso para baixo, tração da corda junto com a corda. Esses dois, eles não roubam energia mecânica, são chamados de forças conservativas, enquanto que no caso do atrito, tá? A gente tem também algumas outras forças, geralmente é de atrito, forças de contato, você perde energia do tipo mecânica e o movimento vai se tornando cada vez mais limitado. Aí para voltar a gente tem que recolocar ele lá em cima, a gente tem que injetar uma energia de fora, porque a energia dentro do nosso sistema não gera mais movimento, tá, pessoal? Então, esse é o caso real limite. Vocês estão percebendo aqui, ó, que agora ele já não sobe mais no mesmo ângulo, mas ele está indo bem devagarzinho. É assim que a gente vê no ar. E se a gente fosse para o líquido, olha o que aconteceria.
ele rapidamente ia perder amplitude. Tá bom, pessoal? É isso aí. Muito bem, gente. Ficou claro essa questão do que está acontecendo com a energia? Então, gente, o que acontece? A Pra mim energia... não. Oi? Pra mim não. Então, qual que foi a dúvida? Você entendeu que a energia mecânica ela vai se transformando numa outra forma de energia? Sim. Professor, Fala, querido. Diga lá. eu pensei num exemplo que a gente consegue até sentir, ver se está correto. Por Uhum. exemplo, quando a gente, os lutadores de boxe, eles fazem um movimento com a mão no ar, é um movimento mecânico, certo? Sim. E aí, quando eles começam a bater naquele negócio que fica pendurado, Sim. o movimento mecânico começa a se transformar em atrito na mão com aquele peso, assim. Tá Isso certo mesmo. o exemplo? Isso mesmo. E o corpo, a gente quando faz muito exercício físico, pensar no exemplo do boxe, que aí o boxe ele é altamente energético, né? Se você faz boxe, você perde peso rapidinho, né? E por que isso? Quando você tá, não só o atrito com a mão, tá? Não só isso, Julia, você tem também um atrito que envolve o corpo do músculo com o próprio músculo, tá? E aí, esse movimento que vai ser o músculo batendo em músculo, que é a gente faz assim, isso vai gerando atrito dentro da gente mesmo. E esse atrito não é pouco. Isso vai fazendo com que o seu corpo aumente de temperatura. E se ele aumenta de temperatura, a gente tem que regular essa temperatura, porque o nosso corpo depende de ficar uma certa temperatura para funcionar algumas enzimas. Tá? Que se você vai deixando o corpo aumentar de temperatura, vai mexendo, 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 você pode até ter uma convulsão, né? Que é a febre altíssima, de 40 graus para cima. Tá? E aí, como que a gente faz isso? A gente tem o suor. Tá? Os animais, pessoal, tem alguns animais que não têm esse controle, por exemplo, os porcos, eles não têm o que a gente chama de glândulas sudoríparas, né? Que são umas bolinhas pequenininhas que tem na nossa pele invisíveis, que a gente não consegue enxergar olho nu, que solta aguinha, né? Que solta água para regular a temperatura. Os porcos, pessoal, eles falam, o porco fica na lama porque ele é porco. Não, não é isso, pessoal. Ele está com calor e ele não tem glândula. Então ele entra na lama, na água, ele não fica na lama necessariamente, né? Ele entra na água se tiver. E aí ele se refresca, tá? Por causa desse atrito. Então, olha que interessante, o atrito não é só no pêndulo, né? Em objetos ali específicos, ele acontece em qualquer lugar, tá? Camille, eu vi que você levantou a mão, pode falar, minha querida. Ô, professor, mas assim, por exemplo, se o porco não tiver essa questão de, tipo, lama ou água por perto, ele acaba, tipo, morrendo de superaquecendo, sei lá? Ele passa mal e morre. Tá? É meio triste isso. Então, a gente tem que sempre. Uma coisa que dentro das fazendas eles fazem, eles sempre têm o chiqueiro, né? O chiqueiro não é exatamente tipo, aquele lugar que o porco fica, que ele é sujo. Não, você tem que ter o chiqueiro, porque isso é essencial para a vida dele. É um animal que ele depende, tá? Dessa questão de ele ter uma regulação, tá? Que nem a gente, ele também tem enzimas. A gente tem, do ponto de vista da biologia, os porcos e os seres humanos, eles são mamíferos. E os mamíferos são animais de sangue quente, né? E esse sangue quente, ele não surge do nada, né? Assim, ele é sangue quente porque X, né? Não, é que o sangue quente, essa temperatura, por exemplo, do nosso corpo, que é 36,5 graus Celsius, é uma temperatura que o próprio corpo regula na alimentação, nessa energia, para que a gente consiga ter um funcionamento melhor do corpo. E o porco também. Ele não é diferente, o porco. Tá? Então, isso é bem legal. Porque, tipo, Tá? o porco ele tem 90 a 70% de sangue no corpo, não é? Acho que é uns 70% de água, né? Que a gente tem no nosso corpo funcionando. Né? Então, essa água, o nosso corpo deu um jeito, né? Isso é bom. Tem gente que fala, suor é nojento. É uma regulação da temperatura, né? Uma forma que o nosso corpo. Se não tivesse, Camila, imagina, você ia começar a ter calor, você ia ser obrigado a se jogar na água fria. Porque você não tem outro jeito de regular a sua temperatura. Mas, professor,
Isso não causa tipo um choque térmico e pode dar alguma coisa? Pode. O nosso corpo, por conta de que ele tem, assim, isso é muito comum no nosso cotidiano, né? Por exemplo, você tá naquele dia que é o sol esturricante, tá pesado no verão. Aí, era antes, né? A gente não tem mais como, que a gente tá na quarentena, mas antes tinha os shoppings, aqueles shopping com aquele ar-condicionado pesado, né? Aí você entra. Tem gente que passa mal, né? Que ela chega e trava, e o jeito que ela passa mal, geralmente a pressão cai, a pessoa quase desmaia, né? Tem um choque mesmo térmico, porque você estava numa temperatura de 40 graus e de repente você vai para 18, né? E de repente mesmo, Ô, não tô nem professor, falando, Camila. Você tá tipo 40, 18, de um segundo para o outro, né? Pode falar, querido. não nessa escola, mas na antiga escola, quando eu era pequena, tipo, a menina tava correndo na educação física, tava todo mundo suado. Sim, Aí ela pegou a água do bebedouro, uma gelada, aí quando ela vira pra gente, ela tá com a cara toda torta. sim. Isso Que é. teve meio que Ela uma teve uma paralisia reação no rosto. de paralisia. E isso tem. Depois eu vou até perguntar para o professor. Faça essa pergunta para o professor de bio, que ele sabe exatamente qual é assim, são ácidos que estão dentro do nosso músculo, que quando você joga de repente uma temperatura diferente, ele solta uma bomba desses ácidos e isso deixa o músculo travado. É que nem uma cãibra, sabe cãibra? E a cãibra é igual. Você sente que o seu músculo ele tá travado, dói pra caramba, né? Você fica lá gritando. E aí, aos pouquinhos, ele vai liberando. É mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo, mas foi provocado pela temperatura. A minha esposa, por exemplo, quando chega no inverno, ela fica tendo cãibra direto. E isso está ligado com essa questão da diferença de temperatura do seu corpo com o ambiente. No verão, geralmente você não tem isso, né? Porque a temperatura está alta e o nosso corpo tem mais ou menos a mesma temperatura, então não acontece o choque. Tá? Então, por exemplo, você chega e tira a roupa do nada para tomar banho e o banheiro está frio. Você pode ter uma cãibra nesse momento, tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidadinho. É bom você, quando entrar no banheiro, por exemplo, no frio, você deixar o chuveiro um pouco ligado, né? Deixar o vapor e tomar o banheiro, você fecha o banheiro, e aí sim você vai tirar a roupa, tá? Para evitar o choque térmico, tá, Camila? Que tem gente que é sensível, ela pode passar mal, desmaiar, e às vezes você tá num box de banheiro pequenininho, a pessoa cai em cima do vaso e, meu, dá um problema terrível, né? Então, toma cuidado, tá? Tirei sua dúvida, querido. Sim, professor. E quem que perguntou mesmo que acabou não entendendo? Ficou mais claro agora, querido, com os exemplos, eu dei mais exemplos e tal? Bem, não sei. Vamos continuar então, gente. Eu vou então voltar aqui para a apresentação. Peraí, isso aqui, dissipação de energia. Muito bem, gente. Então, agora eu vou aqui, depois eu vou voltar, tá, pessoal, com exercícios, porque isso tudo pode virar exercício. Fiquem tranquilos, porque eu vou voltar depois. Tá? Agora eu quero ir para o trabalho. Eu vou fazer isso na outra aula, né? A gente retorna e eu olho os exercícios junto com vocês. Bem, pessoal, geralmente os livros começam pela noção de trabalho e depois eles vão para energia. Eu acho isso um erro conceitual terrível, porque a energia é muito mais fácil de entender do que o trabalho. Depois que você entende energia, o trabalho fica fácil de entender, tá? E o que acontece, gente? Trabalho em física não tem nada a ver com o que a gente está pensando em sociologia, em história e tal. Não é essa coisa de você vai, chega num cara que tem grana, fala, ó, eu quero trabalhar para você, ele te dá um salário. Isso não tem nada a ver com na física. Ele é uma outra coisa. E ele está ligado com energia se transformando em movimento, tá, pessoal? O trabalho ele faz a gente entender como que a energia ela pode se transformar em movimento e também ela pode se transformar em alguma outra coisa, tá? Então a gente vai entender agora a partir disso. Tá? Então agora vocês já sabem que existem algumas formas de energia, a cinética e a potencial juntas, a gente chama de energia mecânica. Essa é muito importante, tá bom? Então, gente, quando a gente tem trabalho, o trabalho ele é um tipo de energia que ela está em transição, ela está mudando. Então você, diferente da energia, pessoal, que você tem energia num lugar, por exemplo, uma bateria tem uma certa energia armazenada.
Tá? Você pode pensar dessa forma. Ela está ali, de certa forma, você pode ir lá e liberar ela. A energia potencial gravitacional também. Você deixa o negócio lá numa altura, deixa ele quieto, aí uma hora ele cai. Você meio que está deixando ele ali só no aguardo. Tá? O trabalho, pessoal, ele não tem trabalho. O trabalho ele é sempre quando você já está mudando. Tá? Então, a energia é armazenada. Tá? Então, marquem aqui. Ó. Energia armazenada. O trabalho, não. Tá? Primeiro ponto, você nunca tem trabalho. Tá, pessoal? Então, essa é a primeira distinção. Energia guarda, trabalho não guarda. Trabalho é quando você está gastando a energia de certa forma. Tudo bem, pessoal? Você está gastando. Tá? Então, é energia em transformação. Então, primeiro ponto. Agora, a gente, quando tem um trabalho zero, pessoal, isso significa que você não transformou energias. Tá? As energias ficaram ali, ficaram de boa. Se a gente tem trabalho, então você está tendo alguma transformação. Então, esse é o primeiro ponto essencial, pessoal. A energia, ela guarda, ela pode se transformar, e o trabalho é meio que aquele canalzinho, ele transforma as energias nas formas diferentes. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui esse vídeo, tá? Mas eu quero que vocês se foquem nas imagens. Ele é um vídeo que ele está em inglês, eu vou deixar a legendinha também, mas foquem nas imagens, porque ele vai falar um pouquinho sobre alguns exemplos de trabalho. E eu não vou colocar ele inteiro, depois vocês podem olhar de boa, tá? Olha que interessante, trabalho em inglês também é work, né? É literal, né? What does work mean to you? Doing chores around the house, sitting at a computer and studying for an exam, or writing a paper? There's a lot of work going on. So, what does that have to do with physics? Well, in physics, work has a more specific meaning, and it does include some of the things I just mentioned, and a lot more. In physics, work happens when a force causes an object to move or be displaced. Então, gente, objetos que são movidos ou saem do seu lugar. Então, passou esse primeiro, tá? E agora vamos dar uma olhadinha na definição formal de trabalho, tá, gente? O primeiro ponto, você sabe que trabalho é alguma coisa que está transformando energias, tá? Ele nunca é energia em si, estou mudando, tem mudança, tá? Então, imagina que eu tenho um bloquinho, puxo ele com uma força, ou seja, eu posso pegar uma corda, amarrar o bloquinho e puxar para cá, ó, do lado do vermelho. Aí, pessoal, o bloquinho anda daqui até aqui, ó, antes e depois. Tudo bem? Ficou claro isso? Sim. Aí, você mede com uma régua quanto que ele andou. Ó, ele andou tanto, sei lá, 120 centímetros para a direita. Você vai lá e marca esse D, sua distância. E aí, você percebe que tem um ângulo entre a força e a distância. Eu chamo ele de alfa. Tá bom, gente? Esse alfinha aqui. Tá? Muito bem. Aí, pessoal, tem um jeito de você calcular o trabalho. Primeiro ponto, gente, tá vendo essa letrinha aqui? Essa letrinha, tá? Ela é trabalho. É um Tzinho, pessoal. Vocês podem escrever um T, não tem problema não. Que, na verdade, no grego a gente chama de tal. Tá? A gente usa essa letra diferente, pessoal, porque o T na física a gente usa para tempo, tá? Então, para não ficar usando a mesma letra para um monte de coisa, a gente coloca o tal, tudo bem? Então, o físico não é somente uma pessoa chata que escolhe palavras diferentes, que ele precisa disso, tá bom? Então, gente, se eu quero saber o trabalho, é só eu fazer essa conta. Eu pego a força aplicada, F, multiplico pelo D, tá? Então, eu pego o meu F, que é essa aqui, tá? Multiplico pelo meu D, tá? Que é esse aqui. Vou e multiplico. E vezes o cosseno desse ângulo. O cosseno, aí é aquela coisa de trigonometria, muita gente não gosta, tá, gente? Mas isso aqui vai aparecer, tá, gente? Cosseno do alfa. E você tem o cálculo do trabalho. É assim que a gente define. A gente faz essa multiplicação de 3 números. Tudo bem?
E aí, pessoal, na verdade, eu não estou muito preocupado da gente pensar na matemática em si. Eu quero que vocês entendam alguns casos, tá? Então, o ângulo está aqui, né, o alfa, e que a gente entenda o significado físico deles. Então, vamos ver os casos notáveis, tá? Os casos que a gente mais aparece em cima do trabalho. Primeiro caso, pessoal, quando o alfa vale zero. Se o alfa vale zero, pessoal, então, o que acontece? A força e o deslocamento, eles estão alinhados, eles estão na horizontal, os dois assim. Ó. Então, vai a nossa força, pessoal, deixa eu desenhar aqui para vocês verem. Aqui. Pega aqui a caneta. Então, a nossa força, pessoal, ela está aqui e o deslocamento também, eles estão alinhados, tá? Então, eles estão juntinhos, sem ângulo entre si, tá? O que acontece, gente? O trabalho, nesse caso, é força vezes deslocamento. Por quê? Porque o cosseno de zero vale 1. Tá? Esse negócio de cosseno e tal, eu vou deixar tudo já mastigado para vocês. Não estou muito preocupado com isso. Se vocês quiserem saber, é só buscar por tabelinha na internet, vocês acham tudo. Tá? Então, olha só. Quando o alfa vale 0, o cosseno vale 1. E nesse caso, pessoal, o deslocamento e a força estão alinhados. Tá? E a força, nesse caso, pessoal, ela transfere a energia de forma melhor. Isso faz sentido, pessoal. Por quê? Se eu jogo a minha força alinhado para onde eu estou me movendo, eu ajudo o meu movimento a acontecer melhor. Tá? Se eu jogo minha força de algum outro jeito, fazendo um ângulo, eu atrapalho um pouco esse movimento. Tá? Então, quanto mais alinhada a minha força e o meu movimento, melhor vai ser o meu deslocamento. Tá? Então, esse é o caso. Diga lá, querida. Mas, ó, você falou que alinhado. Vamos supor que eu esteja numa plataforma e esse bloco esteja no chão. Para facilitar para mim, vai ficar um ângulo, eu retirando o bloco do chão e trazendo Isso é uma mim. boa sacada. Sabe por quê? Isso eu tô falando de um jeito bem simplificado, tá? E esse caso, o que você tá fazendo? Você tá fazendo parecido com isso, né? Você tá dando um ângulo. Você bota um Sim. angulinho. Esse ângulo que você coloca faz com que o bloco ele perca um pouquinho do contato com o chão e isso vai fazer com que você tenha menos atrito. Você tem razão, tá? Você está facilitando o movimento por conta de que você tira um pouco do atrito com esse ângulo. Aqui o que eu estou fazendo é um caso simplificado, que assim, vamos dizer que a gente está num caso que a gente não tem um atrito, tá? E se não tivesse atrito, é melhor você jogar aqui direto, tá? Porque o atrito não tá te atrapalhando. Tudo bem? Ah, entendi. Isso, mas a sua colocação é ótima, porque o atrito atrapalha mesmo. Se você coloca um ângulo, você alivia o atrito, tá? Então, isso é legal, tá bom, gente? Boa colocação. Agora, então o caso que a gente transfere melhor a energia é quando a gente deixa a galera toda alinhada. Então, você desloca para um lado e joga a força para esse lado junto, que você ajuda o movimento. Esse é o caso 1. Caso 2, pessoal. Se o alfa vale... Opa, tá muito clarinho. Professor, Diga lá, querido. para fazer o trabalho, a gente não tem, por exemplo, a gente não tem que calcular a massa da caixa, não precisa? Tem Porque que para a calcular. gente empurrar alguma coisa, a gente tem, para calcular a força, a gente tem que saber a massa, não é? Perfeito. E o que acontece nesse caso, amigo? Por que eu não estou levando em consideração a massa? Porque a massa vai entrar aqui, ó, nesse cara. A gente vai definir ele. Aí ele vai aparecer ali na frente. Tudo bem? Então, a força, ela depende da massa. Tá? É que aqui, nesse caso, eu coloquei mais focado nessa força, que ela pode ser qualquer força, tá? E para deslocar um objeto que é mais massivo, você vai precisar de uma força maior. Tá? Isso é certinho, tá bom? Mas vamos agora ver os outros últimos casos. Você vai ver no avanço, vai aparecer a massa. Tá? Você vai, opa, apareceu uma massa aqui, tá bom? Bem, Professor, como exemplo, pode usar tipo aqueles carrinhos com cordinha? Aqueles pode. carros. Tá bom. Isso. O carrinho, a força aplicada vai ser, nesse caso, o elástico, que ele joga a força para frente, o carrinho anda para frente também. É isso aí, tá? Muito bem. Então, agora o alfa igual a 90. Pessoal, se você olha na tabela, cosseno de 90 vale zero. O que significa isso? Agora, nesse caso, pessoal, não é mais essas forcinhas alinhadas assim. Agora a gente vai ter o seguinte, ó. O caso 2, tá? Vamos colocar aqui, ó. I. Nesse caso, você tem o deslocamento para cá e a força tá... Nossa, ficou feio, mas tudo bem.
tá esse ângulo, ele tá 90 graus. Pessoal, nesse caso, ele nem ajuda nem atrapalha, tá? Porque o cosseno de 90 vale 0, e se você joga uma força que ela não tá nem alinhada nem desalinhada, ou seja, está a 90 graus, você não tem trabalho nenhum. Ou seja, o trabalho ele é nulo, tá, gente? Então ele não, assim, no máximo que ele pode fazer é fazer com que seu objeto ele vire para o lado, mas ele não atrapalha o movimento no sentido de ele não tira e nem coloca energia. Tudo bem, gente? Então esse de 90 graus ele é um caso que a gente tem alguns exemplos aqui, tá, gente? A força normal, por exemplo, que é uma força que é aplicada quando você está sentado num objeto, por exemplo, e aí o objeto reage a você. Essa força normal, gente, ele sempre fica a 90 graus do deslocamento, então ele não atrapalha o movimento. Tem essa força também, pessoal, chamada centrípeta. Lembra a força que mantém o pêndulo pendurado, que é a força da cordinha, gente? Sim. Essa força é chamada de centrípeta. Por quê? Porque ela faz com que o nosso pêndulo fique preso num círculo. Então, o que ele faz só, essa força? Ele só deixa ele preso e balançando. Então, ele não atrapalha, mas ele também não ajuda. Tá? Ele tem um trabalho 0. Tá bom? Fala, querida. A gente pode dar como exemplo quando um guindaste pega alguma coisa pesada, assim, como é reto a posição dele, ele só levanta e ele fica oscilando o movimento. É basicamente isso? Basicamente isso. Se ele ficar oscilando, tipo como se estivesse balançando de um lado para o outro, ele vira como se fosse um pêndulo. Então, você pode pensar que ele não está atrapalhando nem ajudando, tá? Agora a gente vai chegar no cara que atrapalha, tá? Quando o alfa é 180 graus, pessoal, tá? Que é o caso assim, ó, o deslocamento tá para cá e a força tá para cá. Então eles estão opostos, tá? Então, gente, quando tem oposição, a força tá ajudando ou ela tá atrapalhando o deslocamento, pessoal? Tá atrapalhando. Atrapalha. Nesse Porque caso, tá pessoal, um contra o outro. Perfeito. Nesse caso, o cosseno de 180, gente, ele dá -1. Então ele é negativo. Isso significa o quê, pessoal? O trabalho negativo, ele acontece quando você vai contra o movimento e quem vai contra? Coisa de atrito. Tá, pessoal? Atrito, ele é o caso mais fácil da gente entender trabalho negativo. O atrito vai contra o seu deslocamento e ele tenta parar o seu objeto. Tá? Então lembra, quando a gente colocou o pêndulo e o pêndulo ficou lá balançando, blá, 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 e ele foi diminuindo a sua energia mecânica, quem fez isso? O atrito, né, gente? O atrito fez isso. E aí o atrito, o que ele estava fazendo? Trabalho negativo. Ele estava indo contra o deslocamento e, portanto, ele foi diminuindo, tá, a velocidade do seu objeto. Tudo bem, pessoal? Sim. Sim. Perfeito, gente. Então, com isso na mão, vocês já têm a conta, é assim que a gente faz a conta. E agora, vamos para alguns casinhos mais específicos. Pode acontecer também, pessoal, que a força que está sendo aplicada, ela não é sempre a mesma. Se isso acontece, pessoal, a gente tem um jeito gráfico de resolver. Você tem aqui esse gráfico que tem deslocamento e o gráfico que tem a força está subindo. Ó. Esse aqui, gente, é o caso da mola. A mola faz isso. Se eu vou aumentando o tamanho de uma mola, ou diminuindo, a mola vai ficando com uma força maior ou menor, dependendo do que você está fazendo, tá? Isso aqui, pessoal, mostra que se eu calcular essa área aqui, ó, que está em verdinho, a área debaixo desse gráfico da força, tá? Eu acho o trabalho. Tá bom, gente? Então, esse é um jeito gráfico da gente achar o trabalho quando a força ela não está fixa. Nesse caso aqui, ó, a força, eu nem me preocupei, porque ela está fixa. Nesse caso aqui, eu tenho que me preocupar porque ela pode mudar. Tá, gente? Então, os exercícios que tem isso aqui, geralmente você calcula a área de um triângulozinho. Isso aqui é um triângulo. Na verdade, isso aqui é um como é o nome dessa? Trapézio. Mas geralmente eu faço mais facinho, ó. Eu faço um triângulo que é fácil de calcular a área. Tá, gente? Então, na força variável,
você tem que fazer a área de baixo do gráfico, tá, gente? Que a gente já vai ver um caso aqui aplicado daqui a pouquinho, tá bom? Vou falar uma última coisa, depois eu termino, tá, gente? Que senão não dá tempo. E vamos ver agora como que fica para dois casos aqui. O caso, tá, da força-peso e o caso da força elástica. E vocês vão perceber, pessoal, que tem duas equações que a gente já calculou aqui. Vocês vão ficar, ué, que estranho, tá? Então pega assim, ó. Eu peguei um objeto aqui, esse objetozinho, derrubei ele de uma mesa. Pum! Chegou aqui. Tudo bem? Então ele saiu daqui e foi parar aqui. Aí, o peso, pessoal, vamos lembrar, ele fica para baixo, né? Ele fica na vertical. Esse objeto, pessoal, ele saiu daqui e foi para cá, então o deslocamento dele está com essa seta. E ele caiu uma certa altura, que eu marquei de azul. Tudo bem, gente? Então, ó, caiu um azul aqui, se deslocou no preto e o peso está aqui quietinho. Gente, o peso não muda. O peso ele fica sempre o mesmo valor. Ele começa aqui e termina aqui o mesmo valor. Tudo bem? Agora vamos lá. Como que eu vou calcular a energia, tá, do que esse meu objeto recebeu, ou seja, o trabalho. Pessoal, o trabalho é a energia recebida por objeto. Ou tirada, se for o caso do atrito, tá, gente? Então, qual que é a energia que esse cara recebeu na hora que ele caiu? Essa é a minha pergunta, que é o trabalho do peso. Então, pessoal, vamos usar a nossa fórmula. Então, é peso, tá? Tá aqui, vezes o deslocamento, que tá aqui, vezes o cosseno desse ângulo, tá? Que é o que a gente viu. Eu só copiei essa equação. Não fiz nada de demais, tá, gente? Em algum momento, pessoal, vocês vão ver peso, quando a gente está trabalhando em física, vocês, talvez no cursinho que vocês fizeram, vocês já viram, ele vale massa vezes a aceleração da gravidade. mg, P igual a mg, tá bom? E aí eu vou substituir aqui depois, ó, o peso como mg, tá bom? Outra coisa, isso aqui, gente, formou um triangulinho, tá? Ele forma um certo triângulo, que a gente tem a altura da queda aqui, a gente tem o ângulo aqui, e eu posso achar a altura da minha queda, pessoal, fazendo, ó, h dividido por d, ou seja, esse cara dividido por esse, tudo bem? Ele vale o cosseno desse alfa. É só você pegar esse alfa aqui e jogar para cá, pessoal, que você percebe que isso é aquela coisa das relações trigonométricas. Pessoal, se você não entender isso, eu peço que vocês venham no PV depois, eu chego e detalho mais com um esqueminha. Tá? Porque isso é trigonometria, é um pouquinho chato se você não está quente com isso. Você dá uma espanada. Mas fiquem tranquilos, eu quero que vocês percebam depois isso aqui, ó. Tá? Que eu já vou encerrar a aula, depois eu continuo daqui. Aí, gente, eu jogo esse D para esse lado, aí, ó, o H vale D vezes cosseno θ. Opa, olha o D cosseno θ aqui, ó. Então eu posso substituir esse carinha, tá? Vou pintar aqui para vocês. Eu posso pegar esse carinha aqui e no lugar dele eu jogo H. Então, ó, P é mg, esse cara vira H. Aí, ó, mgh. Pessoal, esse não é a equação da energia potencial gravitacional? Vocês lembram? Não é igualzinho? Sim. É idêntico. Idêntico, pessoal. Ele não muda nada. É tipo, parece que eu fiz uma mágica. Ué, professor, você copiou aquela equação? Não copiei, pessoal. O que eu tô dizendo para vocês? Que se esse cara cai, ele ganha essa energia. E essa energia é quem? Energia potencial. Tá? Então ele pegou a energia potencial ali que ele tinha guardadinho e se movimentou. Olha que interessante, pessoal. Então as coisas se ligam. Isso aqui não é à toa que é desse jeito. Tá? Então ele pegou essa energia potencial. Tudo bem, gente? Se vocês quiserem, depois eu retorno desse aí e falo mais. Isso aqui é matemática, tá, gente? O importante é isso aqui, ó. Vocês entenderem que a energia potencial foi aquela que causou esse movimento. Tudo bem, gente? Tudo. Beleza, pessoal. Tudo. Oi? Diga lá. Tem alguém com a mão levantada, né? Deixa eu ver.
Camille, você esqueceu o seu levantado ou você tá com a mão levantada mesmo? Ô, professor, então, Diga lá. tipo, por exemplo, primeiro eu calculo a massa, para depois eu medir a força, para depois fazer o trabalho. Isso. Na verdade, Camille, você percebeu que agora a massa apareceu ali, né? Com um M. Você percebe que agora depende sim da massa eu mover esse objeto. Tá? Então, antes não aparecia, porque eu deixava F, né? Tipo, eu não vou colocar. Aí depois do F, ele mesmo, eu abri e falei, olha, depende da massa. Tá? Então, aquilo que Porque ficou antes... confunde as letras às vezes, porque, tipo, por Isso. exemplo, tem cálculo que A é gravidade e H é altura, porque às vezes puxa muito ou do latim ou do grego, aí confunde. Isso. Isso fica bastante atenta, tá, Camila? Então, essa coisa das letrinhas dá destaque, porque às vezes a gente usa o A na matemática significa outra coisa. Né? Se você vai para matemática, o A significa coeficiente, que não tem nada a ver com isso. Então, você começa a estudar, às vezes você começa a virar uma sopa de letrinhas, né? Então tem que tomar cuidado, tá bom? Deixa eu olhar aqui o chat. Muito bem. Davi, você tá perdidão. Ô, professor, Diga, querida. Daqui a pouco eu eu não volto. entendi o direito sobre sobre o trabalho, como que ele Uhum. envolve tudo isso. Porque o Tá. senhor falou assim que ele transforma, mas para se transformar é necessariamente ter um movimento, e o senhor falou que não. Não, peraí. Ó, ele transforma alguma energia. O trabalho é como se fosse assim, a energia estava ali armazenada, transformei. Você percebeu que quando a gente pegou um objeto e derrubou ele, o que aconteceu? Eu peguei a Foi a energia energia gravitacional potencial. e transformei em trabalho. Então, eu estou mostrando para você o seguinte: eu peguei aquela energia que estava armazenada ali em cima e joguei, e o cara caiu. E é exatamente energia potencial. Você percebeu isso? Você calcula, dá o mesmo número. Tá? Sim, sim. Então, os Então, dois estão basicamente, ele é ligados. transformar? É a transformação. Então, o que acontece? Tome um cuidadinho só. Nesse caso, Júlia. Quando eu estou falando de energia, eu posso falar de uma energia que está guardada. Tá paradinho. Se eu falar de trabalho para você, eu já estou tendo movimento. Eu transformei. Tá? Só que, assim, por que esses conceitos são chatos? Eu peço que vocês tenham paciência também. Tá? Porque vocês não vão pegar de uma vez, é treinando. A gente vai treinar um pouco e vai pegando com o tempo. É porque eles são muito próximos, eles são praticamente a mesma coisa. Tá? Um tá guardado, o outro não tá guardado, mas eles têm até a mesma expressão. Aí para você trocar os dois é tipo assim, ó, é muito fácil. Tá? Mas se você entende que eles estão ligados, isso já é um primeiro passo muito bom. Tá bom, Júlia? Entendi. Obrigada, professor. Tá bom? Mas fica tranquila, se você ficar meio que, pô, eu tô misturando, beleza, é assim mesmo, porque eles são misturados. Tá? E aí, Davi, você quer falar alguma coisa? Se você não quiser também, eu vou ter agora, tá, gente, uma janela. Vocês podem até mandar em PV, que eu chego e tiro a dúvida. Tá? Você manda uma mensagem, ó, professor, eu vou lá e falo com Quando você. o professor chama ele de Davi, tadinho. É É David? David, professor. É Tá, eu David, é vou porque colocar todo guardar. mundo chama ele de David, aí parece que é Davi. Tá bom, David, diga lá, você quer tirar a dúvida agora ou você quer deixar pra depois? Ó, o David ficou quieto. Agora, ótimo, David, então diga lá. Ah, ele tá sem um som, né? Maria também tá levantando a mão, né, Maria? Isso, professor. Diga lá. Então, eu não compreendi muito. Ah, deixa o David falar, ele pediu primeiro. Tá bom.
Me perdi na parte onde você começou a explicar. Força do trabalho. Acho que tá bom. Tá. Eu vou complementar com vocês depois, então, na hora que voltar. Colocar mais um esqueminha para a gente ver como que calcula, tá? E com um exemplo. Aí a gente amarra no exemplo, o negócio fica mais amarradinho, tá bom? Basicamente é isso. Você, para achar o trabalho, você faz uma multiplicação e aí fecha assim. É uma coisa técnica, tá, David? Coisas técnicas assim. A primeira vez que você vê, você fala, meu, que é isso? Aí depois você vai e faz alguma coisa, legal. Aí ele cai a ficha, tá? Então, inclusive, eu vou dar algumas aulas, pessoal, que eu vou ficar fazendo exercício com vocês. Tá? Que a gente para e fala, ó, vamos fazer exercício, vamos pegar esse conceito, vamos aplicar, vamos pegar isso, vamos aplicar, e pronto. Tá? Muito bem, gente, já deu o nosso horário. Então, bom lanche para vocês, tá? Na próxima aula a gente continua, então. E aí eu dou aquele tempo que eu empolguei aqui, né? E aí a gente conversa mais, tá bom? Tá bom, tio. Obrigado pela aula. Beijão, Tchau. pessoal. Tchau, professor.